Olá, meu querido, minha querida, é um prazer estar com você. A palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. E nós estamos aqui buscando ao Senhor através da sua palavra. Vamos ter intimidade com Deus, conhecê-lo melhor e aquilo que Ele deseja para a nossa vida, não é? O propósito que Ele tem para cada um de nós. Nós estamos estudando vida de mulheres, mulheres que nos inspiram a algo especial. E hoje eu quero falar sobre uma mulher que muito me impacta. Essa mulher se chama Dorcas. Eu não sei se você já ouviu falar sobre ela, mas quando você souber aquilo que ela viveu e aquilo que ela fez, eu sei que você vai querer também ser uma Dorcas, ser alguém como esta mulher que foi chamada de notável. Mas a história dela está lá no livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 36 a 42. E ela viveu o extraordinário de Deus. E ela era uma mulher extraordinária. Vale a pena estudar essa vida, vale a pena se inspirar por ela. Então vamos ler o texto. E o texto diz assim: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestido que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentaram-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Em primeiro lugar, o que nós vemos aqui é que essa mulher viveu algo maravilhoso. Ela viveu a ressurreição. Depois de Jesus ressurreto e assunto aos céus, já na dispensação dos apóstolos e dos discípulos, essa foi a primeira ressurreição. Na verdade, os discípulos e os apóstolos, a Bíblia relata só 2 ressurreições. Uma é essa que Pedro, através da sua oração, ressuscitou a Dorcas, e Paulo, quando ressuscitou também um discípulo chamado Eutico. E por isso que talvez você tenha ouvido falar dela, porque ela viveu esse milagre. Pedro estava em Lida e ele ouviu falar que havia acontecido a morte de Dorcas, e Dorcas era uma mulher muito amada, e chamaram a Pedro. Então ele veio até Jope, e entrou no quarto onde ela estava, se ajoelhou e orou para que ela ressuscitasse, e ela ressuscitou. Vocês imaginam qual foi o impacto, Aqui a palavra, o texto diz que todos ficaram impressionados, impactados. Primeiro por saber que aquele poder que estava em Jesus continuava atuando através dos discípulos, Aquela esfera de milagre, aquela esfera poderosa ainda estava presente na vida dos discípulos de Jesus. Aqui Deus, Jesus usando a Pedro para ressuscitar a Dorcas. Então ela viveu algo novo, ela viveu algo impactante. A sua história de vida, através desse episódio da sua ressurreição, impactou toda aquela cidade. Muitos ficaram sabendo e deve ter chegado longe, deve ter ecoado longe a muitas cidades, E isso foi extraordinário que ela viveu. E nós também podemos viver os milagres do Senhor hoje.
Não, às vezes a gente vê a vida de Jesus e aquilo que ele fez. A palavra de Deus diz que nós faríamos obras que ele fez e ainda maiores. Assim como aconteceu através de Pedro na vida de Dorcas, acontece também, não é, na nossa vida para impactar pessoas. E Dorcas viveu um milagre extraordinário, né? O grande milagre que é vencer a morte. Em 1 Coríntios 15, 55 a 56, diz assim, que a morte é o nosso maior algoz, o algoz da humanidade. Diz assim, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Quando diz aqui, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ou seja, nós vencemos a morte. O aguilhão, né, como uma arma mortal contra nós, que a morte foi vencida. Dorcas venceu a morte. Dorcas venceu esse aguilhão, né, do pecado, que é a morte, essa picada, essa arma letal que vem sobre as nossas vidas. Ela viveu a morte física, mas o poder de Deus interveio na sua história e na sua vida e ela pôde viver a ressurreição. Nós também vivemos a ressurreição de Deus em nós. Não é? A morte espiritual já não tem poder sobre nós. E mesmo a morte física, hoje, muitas vezes, esse milagre se opera. Eu não sei se vai operar na minha ou se operou em alguma pessoa perto de você que tenha vivido por isso, tenha vivido a ressurreição física, mas por certo, a morte espiritual, né, nós vencemos através da salvação em Cristo Jesus. E a morte já não nos vence mais. Assim como não venceu aquela mulher, não nos vence mais, porque nós temos vida e vida eterna em Cristo Jesus. Em segundo lugar, o que a gente percebe é que aquela mulher, ela impactou vidas. As viúvas ficaram inconsoláveis, né, com a sua morte. Dorcas, ela fazia vestidos para aquelas viúvas. O texto diz assim, tendo chegado, ou seja, Pedro tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestido que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Dorcas tocara a vida daquelas mulheres pela sua ação de amor. Ela foi uma mulher que impactou vidas. Aquelas mulheres elas não se conformavam com a morte de Dorcas, porque Dorcas havia sido instrumento de amor de Deus na vida daquelas mulheres. Não é? As viúvas, elas faziam parte de um grupo de pessoas que ficavam à beira da sociedade. Muitas vezes elas não tinham quem as sustentasse, quem as ajudasse. E nós sabemos que vestimenta é uma necessidade básica. Quando Jesus falou que não deveríamos preocupar com as nossas necessidades básicas, o que ele falou? Que nós não deveríamos nos preocupar com o que havemos de comer, de beber e de vestir. Porque a vestimenta faz parte de algo que precisamos ter no nosso dia a dia, não é? É algo básico. E aquelas mulheres eram supridas pela vida de Dorcas, que lhes fazia túnicas, não é? Para elas, vestidos. Naquela época, vestimenta, não era fácil ter uma vestimenta, não era fácil ter acesso às roupas. Os tecidos muitas vezes eram fabricados em casa, eram caros, não é? Os tecidos para as pessoas mais simples eram muito simples, não eram feitos de algodão ou de lã, alguns eram mais valiosos. Mas o fato é que aquelas mulheres necessitadas tinham as suas necessidades supridas através daquela mulher. E quando aquela mulher partiu, né, através da sua morte, elas ficaram inconsoladas, porque elas precisavam daquela mulher. Aquela mulher tinha impactado a vida delas, né? Paulo, quando ele orienta os homens e as mulheres sobre o culto público, ele dá algumas orientações, mas eu quero ler o texto porque aqui ele fala que, na verdade, a mulher, o que importa na vida da mulher não é tanto aquilo que ela ela pode se vestir no seu exterior, né? Um traje externo, mas algo interno.
e através do seu interior expressar boas coisas, bons sentimentos, boas ações. E o texto nos fala sobre isso. Em 1 Timóteo 2, 9 a 10, ele nos dá essa lição e diz assim: da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Ou seja, nós devemos nos revestir, nos vestir, na verdade, de boas obras. É isso que Deus espera de nós. O Senhor criou as boas obras para que nós andássemos nelas, especialmente as mulheres. Não é? Nós temos uma sensibilidade especial, nós temos um olhar diferente às necessidades humanas, nós temos mais sensibilidade. Isso é próprio às mulheres e nós temos que ter essa ação, temos que ter esse olhar de amor, esse cuidado. A gente tem que sair do nosso comodismo, do nosso dia a dia, às vezes tão assentado, tão cômodo, tão parado, para entender que o Senhor espera de nós, né? Das mulheres, de cada uma de nós e dos homens também, mas eu estou me dirigindo aqui às mulheres porque esta mulher está nos inspirando a ter este olhar de amor, a discernir as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, a sair do nosso aconchego do dia a dia, do nosso conforto, da área de segurança, para irmos até aquelas pessoas que vão precisar de um toque especial de amor. Temos que suprir as necessidades daqueles que estão à nossa volta. É isso que Deus espera de nós. Em terceiro lugar, o que eu acho muito especial é que essa mulher é chamada de discípula e de notável. Primeiro, ela é chamada de discípula, a primeira vez e a única vez que cita uma mulher como discípula no Novo Testamento. Isso não é impressionante? Ela não foi a única. Jesus, ele se manifestou a nós e depois ele deixou muitos seguidores, discípulos e discípulas, mas ela foi chamada de discípula. Havia algo diferente naquela vida. E o que significa discípulo? Discípulo é seguidor, é aluno, e o que dá a impressão aqui, quando chamam ela de discípula, é porque ela de fato estava cumprindo, né? Estava obedecendo aquilo que Jesus havia ensinado, estava seguindo os passos do seu mestre Jesus. Porque Jesus, ele diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aquela mulher, através das suas ações de amor, estava dizendo, né? Estava realmente sendo que ela era discípula de Jesus. Isso que escreveram, isso que professaram, isso que fez com que ela fosse distinta entre outras, que recebesse de fato esse título e fosse reconhecida como discípula, seguidora, não só de palavras, mas de ações, as pegadas e as ações do seu mestre. Isso é impressionante, não é? E depois ela foi chamada também de notável, uma discípula de Jesus e uma mulher notável, admirável, memorável, extraordinária. Ela se destacava na multidão. Aquela mulher, quando morreu, não é? Parece que Deus já havia colocado Pedro ali perto, numa cidade perto, para que no momento certo ele pudesse chegar ali e operar o milagre, porque estava ali presente uma mulher que era notável, que fazia diferença, que era essencial, que era imprescindível para ajudar aquela comunidade. Isso nos inspira para que nós possamos também agir com amor, ajudando as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, a nossa igreja, a nossa comunidade, não é? Tem tantas ações às vezes na sua igreja, nas organizações sociais que estão ao seu redor, no seu bairro, se dispõe a ajudar. E eu creio que a gente pode passar a vida em branco, mas eu espero que essa mulher, essa história te desafie
a se tornar alguém notável como ela, né? E quando os nossos dias passarem e a gente tiver partido, que possam dizer sobre nós algo que nós tenhamos feito, né, que tenha sido notável e que tenhamos se destacado da multidão por algo diferente, algo extraordinário que possamos ter feito. Eu acho que ela nos inspira de fato nisso, não é? Então vamos olhar para essa mulher, vamos ler mais uma vez essa história e o Espírito vai continuar falando com você. E em nome de Jesus, eu oro para que você se levante e para que você possa ser ungida pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito de amor que vem sobre nós para tocar, para abençoar, em nome de Jesus, aqueles que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Espero você. Você vai receber a notícia aí se você apertar o sininho sobre as novas mensagens que virão. Deus te abençoe.